Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri há mais de 30 anos, com mais de 500 plenários realizados. E com essa experiência que o bom Deus me permitiu ter, a gente conseguiu aí alguma experiência, e essa experiência nos levou a editar vídeos, lançar vídeos com temas palpitantes e pertinentes, claro, ao tribunal do júri. Então são pontos cruciais, interessantes, para que o colega advogado, advogada de todo o Brasil, nas suas atuações pelo júri, possa aí ter mais aí um subsídio, mais uma ferramenta, tá bom? De trabalho para aí ajudar na performance, não é mesmo? E o tema de hoje é o número de jurados convocados para a sessão de júri. O número de jurados convocados para a sessão do tribunal do júri, tá bom? Um tema palpitante. Lembrando aí, fazendo uma pequena preambular, existe a lista provisória, que ela é feita no mês de outubro de cada ano, e a lista definitiva no mês de novembro, tá? Ela é publicada, é uma lista com todos os jurados que servirão naquela determinada vara do tribunal do júri, tá bom? Essa quantidade depende muito do número populacional da comarca. Então, quanto maior for o número populacional, tá bom? Consequentemente, tá bom? Deve ser também um número maior de crimes dolosos contra a vida, até porque, né? Onde há ser humano, há discussão, há briga, há contenda, há intriga, infelizmente. Então, por exemplo, aqui na comarca de São Paulo, é a média de 10.000 jurados na lista de cada vara do Tribunal do Júri. Não é verdade? Aqui em São Paulo nós temos 5 varas do Tribunal do Júri para cobrir diversas áreas, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste e Central. Todas hoje localizadas aqui no Fórum da Barra Funda. Quem é aqui de São Paulo conhece. Pois bem, dessa lista, e essa lista é baseada, tá bom? Pela lista encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, pelas associações de classe e também pela inscrição voluntária de cada cidadão que tenha aí pelo menos 18 anos e esteja em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. Você pode se dirigir até a vara local do júri e inscrever-se voluntariamente, como eu já fiz, né, uma vez. Quando eu estava no 3º ano de Direito, eu me inscrevi como jurado voluntariamente. Agora, ainda que eu não me inscrevesse voluntariamente, eu poderia ter sido convocado. É um serviço obrigatório, tá, do júri. Poucas exceções você pode arguir para evitar o trabalho do júri, que é obrigatório, como regra geral, como convicção política, convicção religiosa, né? E aí o juiz substitui por uma prestação de serviço. Em vez de servir no conselho, como jurado, o juiz substitui, em razão da sua convicção política ou religiosa, por uma prestação de serviços, tá bom? Pois bem, dessa lista anual, o juiz para cada sessão do júri, ele convoca 25 cidadãos, tá? Daquela lista geral, aprovada, repito, no mês de novembro de cada ano, tá? É mediante sorteio. Então, na presença ali de um membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, o juiz ele sorteia 25 cidadãos que irão servir nas sessões periódicas do júri, por um certo período. Normalmente aí um mês, tá? Normalmente um mês, tá bom? Então aqueles 25 jurados ficarão, digamos, fixos, né? Naquele mês, ou naquele período determinado em cada comarca, tá? No dia da sessão do júri, no dia propriamente da sessão do júri, no dia do julgamento do crime doloso contra a vida, desses 25 pelo menos convocados, são sorteados 7
7 jurados são convocados para integrar o conselho de sentença, que irão compor, como já vimos, né, logo no início dos nossos vídeos, uma das entidades que compõem, né, o tribunal do júri na sua segunda fase, que é o conselho de sentença, formado por 7 jurados, e a presidência, que é formada ali pelo juiz togado, o juiz de carreira, o juiz presidente. Pois bem, então, da lista ali definitiva dos jurados, são sorteados 25, pelo menos 25, e no dia são convocados, são sorteados 7 para integrar o conselho de sentença. Não sei se os colegas notaram que eu estou sempre reforçando aí, pelo menos 25 são sorteados, no mínimo. Podem ser sorteados até mais que 25 para a sessão periódica, por cautela até. Então tem júris mais emblemáticos, mais midiáticos, mais rumorosos, né? Vamos pegar o caso Nardoni, o caso da Suzanne von Richthofen, Lindenberg, e tantos outros, né? O juiz por cautela, tá? Chama aí, convoca aí, sorteia aí 30, 40, 50 jurados por cautela. Então, no mínimo, 25 são sorteados para comparecerem à sessão de júri. E lá, na sessão do júri, lá no dia do julgamento, tá bom? Serão sorteados 7. Né? E por que o juiz às vezes sorteia mais de 25? Pelo menos 25. Porque pode acontecer que um jurado está viajando, outro fica doente, o outro no dia sofra aí um mal súbito, ou não se consiga intimá-lo, e aí às vezes não se alcança o quórum mínimo de 14 jurados. Tá? Deve existir necessariamente no dia do julgamento, daqueles 25 jurados, pelo menos convocados, pelo menos 14 para a sessão do júri, sob pena de nulidade. Então, se tiver 13, 12 jurados, o juiz nem instala a sessão do júri. Tem que ter pelo menos 14 jurados. E desses pelo menos 14, no mínimo 14, serão sorteados 7 para compor o conselho de sentença. Tá? Cada uma das partes poderá recusar imotivadamente, injustificadamente, até 3 jurados, não precisando e não devendo dizer o porquê. Né? Aí fica no âmbito subjetivo da acusação e no âmbito subjetivo da defesa. Qualquer particularidade, né, que sirva à estratégia de cada uma das partes poderá ser motivo para a recusa injustificada desse ou daquele jurado. Não é verdade? Então, alguns optam aí por certas profissões que não interessam, né? Outros optam justamente por profissões que interessam, né? Que nem alguns gostam, a defesa em especial, de pessoas que lidam aí com pessoas, com gente no dia a dia, né? Com as tragédias humanas. Então ali são enfermeiros, profissionais da saúde, professores, né? Assistentes sociais, não é mesmo? Psicólogos. Enfim, não é nada científico, né? É apenas feeling, sentimento, insights, né? Então, cada um pode adotar a estratégia que entender melhor para optar na recusa desse ou daquele jurado, podendo fazer, repito, injustificadamente, cada uma das partes, até 3 jurados. Lembrando apenas que, com relação à defesa, ela poderá recusar peremptoriamente, categoricamente, injustificadamente, até 3 jurados por réu. Por réu. Né? Então, se a defesa estiver defendendo no mesmo plenário do júri, um exemplo, 4
réus, a defesa poderá recusar para cada um deles até 3 jurados, injustificadamente. Ou seja, poderá recusar até 13. Né? Ah, mas se recusar 13 jurados, se tiver ali 14, 15, não haverá quórum suficiente para compor o conselho de sentença. Bem, nesse caso, então, o juiz irá adiar, né, a sessão do júri. Irá adiar a sessão do júri. Por isso que tendo aí pelo menos 25, ainda que a defesa recuse, nesse exemplo de 4, né, dá 12. 12 para 25 dá 12, ainda ficam 13, não é isso? Ficam mais 13 jurados. Bom, e ainda que a defesa recuse até 3, aí ficaria 9, 10, 11, 12, né? Restariam 9. Então, teríamos ainda um quórum para termos aí 7 jurados compondo o conselho de sentença. Não é verdade? Então, cada uma das partes poderá recusar até 3. E, no que toca à defesa, até 3 por réu. E me refiro às recusas imotivadas ou injustificadas. Agora, quando se tratar de recusas motivadas, tá? Com base na lei, como uma suspeição, um impedimento do jurado, né? Um parentesco com o juiz-presidente, até 3º grau, em linha reta ou colateral, né? Por consanguinidade ou afinidade, com o acusador, com o defensor, com a vítima, com o réu, parentescos, né, próximos entre os jurados, ou se o jurado, né, for amigo ou inimigo íntimo de uma das partes materiais, a vítima ou o réu, né, já tiver servido no conselho de sentença anterior que tenha porventura julgado um dos corréus, enfim, tá? Tudo isso são recusas motivadas, aí não há limite, não há limite de vez. Então, se tiver ali 5 jurados, tá bom? Com essa mácula, tá bom? Com esses impedimentos, suspeições, não haverá número. Ou seja, quantos forem, quantos serão e deverão ser recusados motivadamente. Agora, recusas imotivadas até 3 por parte, salvo a defesa, que serão 3 para cada réu. Tá bom? Se o caso, a gente retomará esse ponto muito importante. Tá bem? Com essas considerações, a gente finaliza aí mais um vídeo, tá bom? Augurando, desejando que seja útil ao colega advogado e advogada de todo o Brasil, tá bom? Lembrando que nós temos um segmento aqui no escritório que se chama Mentoria no Tribunal do Júri, que pretende, tá bom? Tem por objetivo prestar auxílio, prestar mentoria, assessoria ou parceria ao colega que tenha ou possa vir a ter um caso do júri no seu escritório, um caso concreto, um processo concreto. E o colega, por nunca ter feito um júri ou ter feito poucos júris, ainda não tem aquela tarimba, né? Ainda não tem aquela experiência, tá bom? Ainda não se sente seguro, confiante. Por sua vez, também não pode perder o cliente, que os tempos estão difíceis, porém, tem que ter responsabilidade acerca da liberdade do cliente, não é mesmo? Então, o nosso segmento, Mentoria no Tribunal do Júri, procura auxiliar, tá? Proporcionar, né, um auxílio, uma assessoria ou parceria ao colega advogado de todo o Brasil, para que, assim, possamos juntos, tá bom? Atuar na defesa aí do seu cliente. Saiba mais entrando em contato agora mesmo conosco. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.